A torcida do Cruzeiro mal teve tempo de respirar. Uma reviravolta urgente acabou de cair como uma bomba na toca da raposa. Eu preciso fazer um pedido que é quase uma intimação. Se você é apaixonado pelo Cruzeiro, se vive e respira cada lance, cada notícia, cada rumor do nosso time, então você precisa se inscrever agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ative o sininho para não perder nada. Porque o que vem por aí é de arrepiar. Não perca tempo. Clique no botão de inscrição e venha fazer parte da nossa nação azul. Preparem-se, torcedores celestes. Porque o que vamos revelar hoje é algo que, por pouco, não mudou completamente o panorama do nosso meio-campo e, consequentemente, o destino da nossa temporada. A janela de transferências é sempre um período de muita especulação, de corações acelerados e de sonhos que, às vezes, se materializam e, outras vezes, se desfazem como fumaça. Mas o que aconteceu nas últimas horas, e que foi anunciado de forma quase silenciosa, deixou a nação cruzeirense pulporosa, dividida entre a euforia do quase e a frustração do não foi. Imaginem a cena. O mercado da bola fervilhando. Nomes de peso sendo ventilados. E, de repente, o burburinho começa a tomar conta das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, das rodas de conversa entre cruzeirenses. Um nome, em particular, começou a ganhar força. Um jogador experiente, com rodagem internacional, vitorioso em grandes clubes do futebol brasileiro, e que parecia ser a peça que faltava para dar a consistência e a liderança que o nosso meio-campo tanto busca. A expectativa era palpável. A ansiedade crescia a cada minuto. E a esperança de ver esse atleta vestindo a camisa estrelada era quase uma certeza para muitos. Os rumores se espalhavam como fogo em palha seca. E a torcida já sonhava com a chegada desse reforço que prometia elevar o patamar técnico e tático do time. Era o tipo de notícia que faz o torcedor vibrar, que reacende a chama da paixão e que alimenta a crença de que dias ainda mais gloriosos estão por vir. A possibilidade de ter um jogador com a capacidade de ditar o ritmo do jogo, de proteger a defesa com maestria e de iniciar as jogadas de ataque com precisão, era algo que enchia os olhos de qualquer cruzeirense. A informação que vamos trazer hoje, e que tem agitado os bastidores do futebol brasileiro, foi originalmente divulgada pelo portal Mercado da Bola News. Sem precisar jogar. No portal Mercado da Bola News. E é sobre um acerto que, por um triz, não se concretizou na toca da raposa. Estamos falando de William Arão, o volante de 33 anos, que estava no Panathinaikos, da Grécia. Sim, o mesmo William Arão que, por muito pouco, não se tornou o reforço do nosso Cruzeiro. A notícia de que ele estava no radar celeste, e que as conversas estavam avançadas, fez a torcida explodir em otimismo. Muitos já viam Arão como o novo xerife do meio-campo, o jogador que traria a experiência e a qualidade necessárias para a disputa do Campeonato Brasileiro. A expectativa era enorme, e a cada nova informação, a ansiedade só aumentava. A ideia de ter um jogador com a sua bagagem, com a sua capacidade de leitura de jogo e com a sua entrega em campo, era algo que empolgava profundamente. A torcida já imaginava as roubadas de bola, os passos precisos e a liderança que ele poderia exercer dentro e fora das quatro linhas. Era um sonho que parecia estar a um passo de se tornar realidade. E a mobilização nas redes sociais era um reflexo claro do desejo da nação azul em ver esse acerto se concretizar. E aqui entra um personagem que vocês conhecem muito bem, um velho conhecido da torcida cruzeirense, que teve uma passagem marcante pela Toca da Raposa e que, inclusive, foi o responsável por tentar trazer Arão para o nosso lado em um passado não tão distante. Estamos falando de Alexandre Matos, o executivo de futebol que, na época em que esteve no Cruzeiro, já havia demonstrado interesse e aberto conversas com o staff de William Arão. Naquele momento, por diversos motivos, o negócio não avançou. As negociações são complexas, envolvem muitos fatores e nem sempre o desejo do clube e do jogador se alinham perfeitamente com as condições de mercado. Mas a semente foi plantada, o interesse era real e a possibilidade de Arão vestir a camisa celeste já havia sido cogitada. Matos, com sua visão de mercado e sua capacidade de identificar talentos e necessidades, sabia do potencial de Arão e do quanto ele poderia agregar ao elenco cruzeirense. Ele tentou, buscou, mas as circunstâncias daquele período não permitiram que o acerto se concretizasse. E agora a história se repete, mas com um desfecho diferente. Para nós, cruzeirenses, um tanto agridoce. Porque, meus amigos, o que parecia ser um acerto iminente com o Cruzeiro, que deixou os fãs loucos e com o coração na mão, tomou um rumo inesperado. A negociação,
que foi conduzida novamente por Alexandre Matos, agora em seu novo clube, o Santos, encaminhou a contratação de William Arão para o time da Vila Belmiro. Sim, o time de Neymar, como muitos o chamam, foi o destino final do volante. A contratação está palavrada e a expectativa é que os exames médicos sejam realizados em breve para que o contrato seja assinado oficialmente. É um balde de água fria para quem sonhava em ver Arão no nosso meio-campo. Mas, ao mesmo tempo, é a confirmação de que o interesse do Cruzeiro era real e que a diretoria estava atenta às oportunidades de mercado. A notícia de que ele estava tão perto e que um nome tão importante como Matos o queria no Cruzeiro só aumenta a sensação de ICI. E se as condições tivessem sido diferentes? E se o negócio tivesse avançado naquela época? O que isso significaria para o nosso time hoje? Com uma passagem vitoriosa, time hoje. Com uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, onde conquistou títulos importantes e se tornou um dos pilares da equipe, Arão chega ao Santos para ser uma das lideranças do elenco na disputa da Série A do Brasileirão. Ele é um jogador que impõe respeito, que tem voz ativa no vestiário e que sabe como lidar com a pressão de grandes jogos. Sua experiência será fundamental para o Peixe, que busca se reestruturar e voltar aos seus dias de glória. E para nós, cruzeirenses, fica a reflexão. O que perdemos com essa não contratação? O que um jogador do calibre de Arão poderia ter acrescentado ao nosso elenco? A busca por reforços continua. E a diretoria do Cruzeiro segue trabalhando incansavelmente para trazer os nomes certos que possam fortalecer o time e nos levar aos nossos objetivos. Importância de ter um profissional com essa expertise no comando do futebol. Para o Cruzeiro, a lição que fica é a de que o mercado está sempre em movimento e que as oportunidades surgem e desaparecem rapidamente. A torcida, que viveu essa montanha-russa de emoções, agora se volta para os próximos capítulos da janela de transferências, na esperança de que os próximos anúncios sejam de fato para reforçar o nosso cabuloso. A cada rumor, a cada especulação, o coração do torcedor bate mais forte, na expectativa de ver o Cruzeiro cada vez mais forte e competitivo. E é essa paixão que nos move, que nos faz acreditar e que nos mantém unidos em torno do nosso time. E aí, torcedor celeste, o que você achou dessa história de William Arão? Você acredita que ele faria diferença no nosso meio-campo? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua voz é muito importante para nós. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal de notícias do Cruzeiro, faça isso agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso cabuloso.